Hoje iremos conhecer uma das figuras mais sinistras e pouco conhecidas da história criminal. Prepare-se para uma história envolvendo crime, lobisomem e também um cadáver que até hoje continua com seus cabelos e barba crescendo. Hoje iremos conhecer a história do Paraibinha, mais conhecido como o assassino da foice. Na década de 70, a cidade de Campo Largo, que fica na região metropolitana de Curitiba, vivia momentos de puro terror, pois havia um serial killer à solta. E a cidade, que era tranquila com um pouco mais de 100 mil habitantes, passava por uma fase obscura e de muito medo. Conhecido como Paraibinha, ele atacava trabalhadores rurais, nas estradas e também em fazendas. E ele fazia isso para subtrair os pertences de suas vítimas. O mais bizarro de tudo é que esse cruel serial killer andava sempre carregando uma foice. A arma essa que ele usava para atacar e tirar a vida de suas vítimas, sempre de forma brutal. E foi exatamente isso que fez ele ficar conhecido como o assassino da foice. As noites em Campo Largo não eram mais as mesmas, pois o medo tomava conta da população, e sair à noite era colocar a vida em risco, pois o assassino da foice era implacável e já havia tirado a vida de dezenas de pessoas. Nenhuma informação se tem sobre a sua infância e nem sobre o seu verdadeiro nome. Ele era apenas conhecido como Paraibinha. Na época dos crimes, a polícia até chegou a fazer algumas buscas, mas nenhuma prisão pôde ser feita, pois não havia nenhuma prova contra ele. Como sabemos, todo mal um dia chega ao fim. Paraibinha teve a sua vida findada em setembro de 1977, e por ironia do destino, ele acabou sendo morto com a própria arma que ele usava para atacar as suas vítimas. Paraibinha recebeu golpes nos seus membros inferiores e também superiores, e o corpo dele foi encontrado em uma estrada rural chamada Morro Grande. Mas quem teria dado fim à vida desse criminoso? O fim de Paraibinha. Reza a lenda que alguns dias antes de morrer, Paraibinha teria entrado na casa de uma família, e naquela noite ele roubou e tirou a vida de todos que moravam naquela casa. No entanto, ele não percebeu, mas um garoto de 13 anos chamado Paulo acabou sobrevivendo, e ele só se safou porque se escondeu em um armário que ficava no porão. Ao sair e perceber que todos estavam mortos, Paulo jurou vingança. Só que o fato bizarro é que esse garoto já era mal visto na região, pois ele tinha fama de virar lobisomem, e alguns até dizem que a família dele era uma família de lobisomens. Em uma noite de sexta-feira, a lua cheia estava no céu, e Paraibinha caminhava pela estrada de Morro Grande. No entanto, ele percebeu que estava sendo seguido, e quando olhou para trás, acabou sendo surpreendido por uma criatura peluda. Essa criatura pulou em cima dele e tomou a foice, e foi com essa foice que Paraibinha teria provado do seu próprio veneno, sendo finalizado com ela. Desde o ocorrido, muitas pessoas da região acreditam que foi o menino Paulo, de 13 anos, que se transformou em lobisomem para se vingar do assassino de sua família. No entanto, até hoje, nada foi comprovado. O corpo do temido Paraibinha foi removido para o Instituto Médico Legal, e como não se tinha nenhuma informação sobre o seu verdadeiro nome e nem sobre a sua família, ele acabou sendo dado como indigente. No entanto, o corpo dele foi mumificado para ser exposto no Museu do Instituto Médico Legal do Paraná, e até hoje continua lá. Só que tem um fato muito bizarro, pois por muito tempo, os seus cabelos e barbas continuaram crescendo. E segundo o curador do museu, os cabelos e barbas precisam ser aparados a cada 15 ou 20 dias. E quando perguntam para o curador por que isso acontece, ele diz que não sabe explicar, pois naquele corpo já não tem células vivas, e muito menos novas células. Então esse crescimento de pelo é algo realmente inexplicável. E como se já não fosse o suficiente, um ex-vigilante do IML disse que nas noites de lua cheia, Paraibinha ronda o prédio em busca de sua foice, e tem até um fato inusitado. Em uma certa ocasião, a foice de um jardineiro acabou desaparecendo, e muitos disseram que teria sido a múmia do Paraibinha que teria pegado essa foice. Essa história é cercada de mistérios e torna difícil decidir o que é fato e o que é lenda. No entanto, não há como negar que é uma história de tirar o fôlego. Se você gostou, deixe o seu like para sinalizar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, e para que eu traga mais histórias desse tipo. Obrigado por assistir, um grande abraço.